é o Senhor, deixa Ele te tocar. Se é o Senhor, deixa Ele te moldar. Olá, queridos, sejam bem-vindos. Mais um dia de oração e de jejum. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela tua vida, estar participando desse projeto. E eu creio que Deus vai agir poderosamente sobre a tua vida. Enquanto nós estamos aqui nos preparando, vai mandando um aviãozinho aí para as pessoas que você conhece. Seja bem-vindo, Josi, Marcos. Vai mandando um aviãozinho aí para as pessoas que está no seu cadastro aí. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Débora. Glória a Deus. Estamos no quarto dia. Vamos lá. Vai compartilhando aí com as pessoas que você conhece, no seu Instagram. Manda aí para 5 pessoas que você conhece, ou mais. Boa noite, Marcela, Josimar. Vai pegando a sua Bíblia. Pega papel, caneta e vamos registrar aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Glória a Deus pela tua vida. Que Deus continue abençoando vocês. Estamos aí pelo quarto dia de oração, jejum. E eu tenho certeza que o teu propósito, Deus vai responder em nome de Jesus. Eu creio nisso. Vai compartilhando aí. Boa noite, Renata, paz, que Deus te abençoe. Francis, seja bem-vinda, glória a Deus pela sua vida também. Glória a Deus. Bem, queridos, que bom. Já começamos aqui com louvor. Já estava intercedendo pela vida de vocês para que o Espírito Santo agisse sobre sua vida. E eu creio que vai ser um tempo maravilhoso sobre a tua vida durante esses dias, né, de jejum, de oração. Creio que vocês estão fazendo o jejum, claro, aquele na medida que vocês podem, de acordo com o organismo de vocês, o esforço de vocês. Também está ligado ao trabalho de vocês também. Então, eu sei que cada um está fazendo da sua maneira, assim, cumprindo, né, as instruções a que eu tinha colocado no primeiro vídeo. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. E hoje eu quero falar sobre o seguinte: a oração não atendida, ela pode trazer dores espirituais e emocionais. Você sabia disso? Que tem pessoas que estão sofrendo emocionalmente e espiritualmente porque as suas orações não foram respondidas. E aí estão vivendo ainda debaixo dessas prisões, né? Deixaram de orar, deixaram de se relacionar com Deus, com as pessoas, se isolaram. Por quê? Porque estavam pedindo algo para Deus que não aconteceu. Porque muitas vezes precisamos entender que há um tempo, né, de Deus para as nossas vidas. Cada promessa de Deus, ela vai se cumprir. Isso é claro.
mas precisamos entender que a velocidade quem controla sempre será Deus. Não vai ser eu e você que vai controlar a velocidade da promessa se cumprir. Sempre será Deus que vai ou antecipar ou entregar no tempo certo. Então, não é sobre nós, como eu sempre digo, é sobre Deus. Não é sobre nós, é sempre Deus, sempre a vontade dele. Ele sempre sabe o que é melhor para mim e você. Ele sabe o tempo certo para mim e para você. Então, a melhor coisa que existe é depender da ação de Deus, da direção de Deus. Isso é fundamental. Mas vamos falar mais sobre isso. Sobre que a oração não atendida pode trazer dores espirituais. Mas antes de falar isso com você, eu quero ler o texto que Jesus deixou para os seus discípulos. Lucas capítulo 18, verso 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia constantemente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas no final ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouça o que o juiz injusto diz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Ele lhe fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então Jesus se reúne com seus discípulos para falar sobre oração, e ele conta essa parábola, ele conta essa história em que uma cidade tem um juiz que não crê em Deus e não se agrada e não faz favor para homens nenhum. Mas havia uma viúva que precisava de uma casa, que precisava de comida, que precisava sobreviver. E ela precisava que alguém julgasse a causa dela. Senão ela ia ter que se prostituir para comer ou ela tinha que sair daquela cidade. Então o que acontece? Essa mulher importuna o juiz. Ela incomoda, o juiz fala que ela está ali constantemente, né, implorando para que a causa fosse atendida. Então, Jesus já falando que é dessa forma. Que é dessa forma que tem que ser a nossa oração. Talvez a sua oração não foi respondida porque a sua oração não foi persistente como o da viúva. Talvez você tenha orado uma oração meia boca. Talvez você tenha orado uma oração com dúvida. Talvez você tenha orado por orar, mas não tinha fé no seu coração. Porque ele vai falando sobre essa viúva e ele vem no final compartilhando. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé? Ou seja, a oração, ela só tem ação, só tem resultado quando ela possui uma fé. Então, é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Talvez seja isso que está faltando para que a sua oração seja respondida e você saia dos cativeiros emocionais e espirituais que você está enfrentando. Por quê? Porque essas dores, elas podem ser profundas e devastadoras. Ela pode destruir a base da sua fé. Então, quais são os resultados, né, de uma fé destruída, de uma fé rompida? Primeiro, sentimos abandonados por Deus e pensamos que Ele não se importa mais com os nossos problemas. Esse é um tipo
de prisões. Esse é um tipo de dores que muitas pessoas estão passando quando as suas orações não são atendidas. Elas se sentem abandonadas por Deus. Elas ficam pensando que Deus não se importa com seus problemas. Claro que Deus se importa. Claro que Deus te ama. Claro que Deus está preocupado. Você não está abandonado por Deus. Mas o grande segredo foi na persistência da sua oração. Que você não desista durante esses dias, até o dia 21, de estar aqui às 23 horas orando, buscando pela tua causa, pelo teu propósito de oração, por aquilo que você colocou como alvo na sua vida. Então, isso é que muitas pessoas estão passando. Ela orou, pediu para Deus, não aconteceu, ela desistiu. Agora diz, Deus me abandonou, Deus não se importa comigo. Claro que Deus se importa. Por isso que eu estou aqui, para desafiar vocês a passar até o dia 21 em oração, em jejum, buscando a palavra de Deus para ser vitoriosos, como a palavra de Deus relata que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabe qual é a segunda dor que uma pessoa sente quando a sua oração não é atendida? Ela questiona o caráter e a integridade de Deus. Ela questiona a Deus. Ela questiona o caráter, se Deus pode mesmo ou não. Ela questiona para ver se Deus é íntegro mesmo ou não a sua palavra. Claro que é. Mas por não ter a sua oração respondida no seu tempo, ela achou que Deus não tinha o seu caráter, que ele não tinha palavra para cumprir. Claro que ele tem. Claro, ele tem cumprido todos os dias. Aliás, se estamos aqui respirando, é porque justamente ele tem caráter, ele é íntegro. Sabe por quê? Deus ele sempre é fiel. O homem é que não consegue sustentar a sua fidelidade. Sabe qual é a terceira dor que uma pessoa tem quando as suas orações não é atendida? É aquela pessoa que se sente, né, que ela se sente uma pessoa insegura. Ela se sente uma pessoa instável. Ela não se sente, ela não tem segurança, ela não tem equilíbrio. Uma hora quer, uma hora ela não quer. Uma hora ela está feliz, uma hora ela está triste. Então ela fica instável, ela não consegue ter esse equilíbrio emocional, ela não consegue ter esse equilíbrio espiritual. Uma hora ela crê, uma hora ela não crê. Uma hora ela acredita em Deus, uma hora ela não acredita. Uma hora ela quer servir, uma hora ela não quer servir. Uma hora ela tem fé, uma hora ela é incrédula. Então são pessoas que estão vivendo dores por conta que as suas orações não foram respondidas. Mas por que não foi respondido? Porque Jesus ensinou aqui. Precisamos ser persistentes. Precisamos ser como essa viúva. Temos que bater a porta do juiz mesmo. Temos que ficar clamando. Temos que continuar buscando. E é isso que nós estamos fazendo nesses dias. É isso que nós vamos fazer até o dia 21. Nós vamos bater na porta de Deus e falar: Senhor, estou aqui. Julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa. E Deus vai julgar a nossa causa. Mas pastor, isso está errado. Não, Jesus falou que tem que ser assim. Jesus falou: olha, eu vou contar uma história para que vocês orem sempre e nunca desanimar. Seja como a viúva. Seja como a viúva. A viúva sabia que o juiz não temia Deus. A viúva sabia que ele não respeitava homem nenhum, a pessoa nenhuma. E ela continuou lá na porta da casa dele. Ela tinha que esperar no fórum, ela tinha que esperar uma audiência, ela tinha que marcar uma agenda. Mas ela não importunou na casa dele. Por quê? Porque ela usou a fé. Porque ela tinha uma causa. E a causa dela estava levando ela a sofrimento. E ela não desistiu. Ela não ficou duvidando de Deus. Ela não ficou insegura. Ela não ficou instável. Não, ela ficou constantemente. Essa mulher apresentou resiliência. Ela conseguiu perseverar. É isso que Jesus está querendo hoje
para aqueles que são filhos e filhas dele, que sejam persistentes. Quero compartilhar com você a quarta coisa que acontece de dores para aqueles que não têm a sua oração respondida. Tiramos conclusões, quando as nossas orações não são respondidas, nós tiramos conclusões precipitadas de nós mesmos e das nossas orações. Será que eu mereço? Será que eu mereço isso ou não? Será que a minha oração chegou ao céu ou não? Será que minha oração não vai ser atendida? Queridos, em nome de Jesus, remova hoje essas dores emocionais e espirituais. Nós precisamos estar atento a isso. É como a Renata colocou aqui muito bem, orar até tocar o céu. Até tocar o céu, e é assim que tem que ser. Hoje eu estava meditando algo muito interessante. Como eu falei ontem, a nossa oração é uma oração que nós temos que profetizar e não murmurar. Aliás, eu recomendo a você, se próximo de você tem pessoas murmuradoras, a minha recomendação é que você se afaste dessas pessoas. Ainda mais nesse propósito de 21 dias. Porque pessoas murmuradoras é a pior alcance espiritual que uma pessoa pode ter. Porque quando Moisés liberta o povo do Egito, só ficaram tanto tempo no deserto porque havia um grupo de pessoas murmuradoras. E só conseguiram avançar depois que essas pessoas vieram a óbitos. Então precisamos nos livrar de pessoas incrédulas, de pessoas murmuradoras. Você vê Jesus murmurando na Bíblia? Vê? Não vê Jesus murmurando. Ele profetiza. Ele traz à existência aquilo que não tem. Nós temos que abrir a nossa boca para trazer à existência aquilo que não tem. Como é que é chamado a parte superior da nossa boca? Alguém sabe me dizer? Escreva aí. Como é que se chama a parte superior da nossa boca? Eu vou falar para você, céu. Então, dos nossos lábios, da nossa boca, só precisa sair coisa do céu e não coisa do inferno. Eu estava meditando isso de manhã na minha caminhada com Deus. Eu estava caminhando, ouvindo a palavra de Deus e no exato momento Deus ministrou isso no meu espírito. Deus ministrou isso na minha alma. Que a nossa boca, ela precisa ser usado para atrair o céu, como eu disse aqui nesses dias. Então, amados, precisamos vencer isso. O problema não está em você, o problema não está em Deus. O que nós precisamos é continuar perseverando para que o céu se abra e o teto de bronze seja destronado. Amém? Que principados e potestades tire as patas da sua bênção, da sua conquista e da sua vitória. Porque a nossa guerra não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui a quinta coisa, a quinta dor de uma pessoa que está sofrendo de maneira espiritual e emocional porque as suas orações não foram respondidas. É quando duvida do seu chamado de intercessor de Deus. É quando nós duvidamos que nós somos chamados para interceder. Interceder por nós, interceder pela nossa família, interceder por pessoas que não têm Jesus, por pessoas que estão passando por sofrimento e por lutas, pela nossa nação. Nós fomos chamados para isso, para interceder em favor do desfavorecido. Foi isso que Abraão fez. Ló se afastou dele, se afastou. Mas todo momento em que ele percebia, tinha a percepção que o seu sobrinho ia passar por uma situação complicada, ele pedia a direção de Deus e Deus dava o comando, ele ia resgatar. Então, querido, ele ia interceder. Ele intercedeu a Deus pelo seu sobrinho. Muitos pregam aí criticando, porque o sobrinho Ló de Abraão, isso, aquilo, outro, sei o quê. Eles pregam
de acordo com os problemas emocionais que ele tem, porque Abraão não tinha problema nenhum com Ló. O problema foi que os pastores, os servos, estavam brigando entre si, mas Ló e Abraão tinham um relacionamento saudável. Então tem pessoas que pregam determinadas coisas incoerente, irresponsável. Então nós precisamos ler a Bíblia de uma maneira com amor. E entender, querido, que nosso Deus não é um Deus vingativo, mas é um Deus misericordioso. Então precisamos entender isso, que nós fomos chamados para interceder. O que nós vamos fazer aqui até o dia 21 é intercessão. E daqui a pouco nós vamos fazer o nosso momento de intercessão. Eu vou orar com vocês. Então, esse é um momento ímpar, esse é um momento especial na sua vida. E eu quero resumir aqui, queridos, com vocês, que a falta de oração é uma ofensa a Deus. Sabia disso? A falta de oração, a pessoa que se diz de Deus, uma pessoa que se diz ser nascida de Deus, uma pessoa que se diz agora ser filho de Deus e não ora, ela está ofendendo a Deus. Ela ofende a Deus. Porque nas outras religiões, a oração é uma arte. Orar aos seus deuses se tornou uma arte para aquelas pessoas que adoram os seus deuses. E nós que temos um Deus vivo, todo-poderoso, a sua palavra ensina que é um relacionamento. A sua palavra diz que é um momento de conversar com Deus. Então, amados, quando você deixa de orar, você está ofendendo a Deus. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Você está ofendendo a Deus. Por quê? Porque a cada dia que passamos sem orar, nós estamos declarando que nós estamos fazendo uma declaração e assinando embaixo que hoje não estamos precisando de Deus. Se você não orar amanhã, é como se você está dizendo assim: ah, eu não quero Deus hoje na minha vida. Eu não preciso de Deus hoje. E posso dizer, nós precisamos de Deus todos os dias. Quando você não ora, você deixa de orar, você está falando assim: deixa que esse dia eu que vou governar, esse dia eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. Quando nós oramos, como eu já falei, nós estamos governando. Governando em nome de Deus. Nós estamos governando pelo poder de Deus. Mas quando nós não oramos, nós estamos governando sem a direção de Deus, sem a estratégia de Deus, sem as ferramentas de Deus. Então, que nessa noite você venha justamente a pensar melhor e a continuar a orar e persistir como essa viúva fez. Que Jesus conta essa parábola. Jesus faz questão de ensinar para os seus discípulos serem persistentes e não desistir de orar. E mais, com fé. Porque com fé, a nossa oração, a sua oração, a minha oração, ela será respondida. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Não deixe de orar. Não deixe de não ofenda a Deus. Convide Deus para fazer parte do seu dia. Invoque a Deus pela manhã para participar do seu dia. É como um pai, onde o filho faz algo e ele chama o seu pai para participar dos seus projetos. Assim é o nosso relacionamento com Deus. É fazer junto com Deus. Através do poder dele. É isso. Não é fazer para Deus. É fazer com ele. Tem muitas pessoas que estão fazendo para Deus, desiste, desanima, se afasta, vai para o mundo, volta para a igreja, e faz, e acontece, se fere todo, vem e pega espinho de novo no corpo, na vida, em todas as áreas. Por quê? Por quê? Porque deixaram de orar, deixaram de convidar Deus para fazer parte desse dia maravilhoso. Eu tenho certeza que hoje nós estamos convidando Deus para fazer parte da nossa vida. Para quê, pastor? Para que as dores espirituais e emocionais
não aprisione a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos agora te agradecer, meu Pai, em nome de Jesus. Nós queremos a tua graça, a tua misericórdia todos os dias. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Pai, há um povo aqui, Senhor Deus, acompanhando a gente todos os dias, durante esses 21 dias. Estamos no 4º dia. Senhor, nos fortalece. Como o próprio Senhor Jesus ensinou os seus discípulos para não desistir, para não esmorecer, para não, Senhor Deus, abrir mão da oração. Assim seja em nossas vidas. Senhor, há pessoas que estão orando aqui, meu Deus, pelo familiar. Estão orando, Senhor Deus, pelo irmão, pela irmã. Estão orando pelos filhos. Estão orando pelo marido, pela esposa. Estão aqui pedindo por uma cura. Estão pedindo, Pai, por algum problema emocional que estão passando. Algum problema espiritual também que estão passando. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar agora e colocar a vida deles em tuas mãos. Pedir, Senhor Deus, que a tua mão poderosa venha, Senhor Deus, julgar a causa deles. Senhor, há pessoas aqui, Senhor Deus, que têm causas na justiça, que precisam, meu Pai, de uma resposta. Então, Senhor, nós te apresentamos essa causa na justiça. Tem pessoas aqui, meu Deus, que estão precisando retornar ao seu trabalho, às suas atividades, mas por conta, Senhor Deus, do isolamento, do lockdown, da pandemia, estão impedidos de dar continuidade às suas tarefas. Mas, Senhor, nós te pedimos e clamamos, ó Pai, para que o Senhor mude essa situação. Pai, eu já quero te agradecer porque hoje eu ouvi uma ótima notícia em que estão antecipando as datas de vacinação das pessoas, ó Deus, porque aumentou o número de doses para vacinar a população do Rio de Janeiro. E essa semana eu estava justamente falando sobre isso. Eu mesmo estava proferindo isso. Eu estava proclamando isso. Eu estava profetizando isso. E hoje eu pude, meu Pai, me alegrar quando vi essa notícia. Então nós teremos, ó Pai, a nossa população vacinada assim este ano. Em nome de Jesus, todos, ó Pai, antes do Natal, Senhor Deus, em nome de Jesus. Para que possa ser um Natal em família, que possa ser uma celebração, um ano novo na tua casa, com muita alegria, Senhor Deus, com muito louvor, com muita exaltação ao teu santo nome. Pai, no nome de Jesus, essas pessoas que estão desenvolvendo essas doses, que o Senhor os abençoe, porque eles não têm parado de trabalhar dia e noite, meu Pai, por conta, Senhor Deus, de mortes que têm aumentado. Mortes, não só apenas pelo vírus, mas por pessoas irresponsáveis. Então, meu Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos nessa noite por essa oportunidade de estar clamando ao Senhor, de estar buscando a tua face, de estar, Senhor Deus, nesse caminho de vida eterna que o Senhor nos preparou e sabendo que as chaves do céu estão em nossas mãos. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para aqueles que estão fazendo prova nesse período, por aqueles que estão estudando para ter uma ótima avaliação, para que julho possa estar de férias, ó Pai. Aqueles que têm dificuldade de fazer suas aulas online, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir um entendimento, que eles se tornem autodidatas, em nome de Jesus, para assimilar todo o ensino, meu Pai, porque o Senhor pode fazer isso. Então, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, fala conosco, nos dá uma noite de sono abençoado. É que eu te peço e te clamo, Pai, junto com essa igreja que está conectado aqui comigo, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. E aqueles que vão assistir amanhã, em nome de Jesus, abençoa também. Abençoa a casa, a família, o trabalho. Senhor, as dispensas, não venha faltar nada, que o sustento venha, Senhor Deus, sobre cada casa que está aqui conectada, em nome de Jesus. Meu Deus, nós te adoramos e exaltamos, porque o Senhor não nos abandonou. E nós temos certeza que as nossas orações serão atendidas e que todas as dores espirituais e emocionais nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a casa de vocês e até amanhã, se Deus nos permitir, às 23 horas. Lembrando
que o nosso jejum começou agora às 23 e só vai terminar amanhã às 11 horas. Então fica firme nesse propósito, porque a vitória é certa, no nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês, fica na paz.